Boa tarde, amados do Senhor. Nessa tarde eu quero compartilhar a palavra do Senhor que está na Epístola de Hebreus, no capítulo 11. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova, a certeza das coisas que não se veem. A palavra do Senhor diz que nós temos que ter certeza, quando nós cremos, nós temos que ter certeza que o que nós estamos esperando é possível para Deus fazer nas nossas vidas e que nada é impossível ao nosso Deus. Oh, aleluia! E o versículo 38 do capítulo 10 diz assim: que o justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, o Senhor não tem prazer nele. Então nós não podemos retroceder, nós não podemos desistir. Oh, glória a Deus! Nós temos que crer e prosseguir crendo, ainda que as circunstâncias não pareçam favoráveis. Aqui o capítulo, no mesmo capítulo 11, né, o versículo 27 diz assim: pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira de Faraó, porque ficou firme como vendo o invisível. Gente, eu achei esse versículo tremendo. Moisés, ele estava vendo o invisível como se fosse visível. Ele estava vendo a terra prometida. Quando, pela fé, ele estava vendo a terra prometida, quando que ele só tinha a promessa. Ele só tinha a promessa, e pela promessa, ele já estava contemplando a terra de Canaã. Glória a Deus. E ele pegou toda aquela população e guiou aquela população pelo deserto apenas com a promessa. Ele só tinha a promessa. E ele conseguia ver o cumprimento da promessa. Mas ele olhava para as circunstâncias. Nada parecia favorável. Ele andava no deserto, né? Andava em círculo e nada vendo, mas crendo. Porque eu aprendo com a palavra do Senhor que nós temos que crer para ver e não ver para crer. Glória a Deus. Eu aprendo muito com a palavra do Senhor. Aqui, por exemplo, o versículo 39 diz assim: o autor das epístolas de Hebreus, ele vai citar vários heróis da fé, aqui no capítulo 11. Mas quando ele chega no versículo 39, ele diz: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Todos, mesmo tendo o testemunho de fé, mesmo tendo sucesso nas suas missões, não alcançaram a promessa. E aí nós nos perguntamos: e que promessa era essa? Jesus, o Messias. Todos esperavam o Messias, todos esperavam aquele que iria remir Israel, mas nenhum deles viram o Messias. Mas nós tivemos o privilégio, oh glória a Deus, de sermos salvos pelo Messias. Nós tivemos o privilégio, glória a Deus, de vivermos na época da graça. Nós fomos agraciados por Jesus. Ele pegou todos os nossos pecados e levou para a cruz. Essa era a promessa, que todos estavam perseguindo esta promessa e nenhum deles alcançaram. E nós nascemos nesta época, a época do cumprimento da promessa, a época em que a promessa se cumpriu. E nós somos chamados para reimplantar o reino de Deus nesta terra. Aleluia. O versículo 28 do capítulo 9 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que esperam para a salvação. Aí você vai dizer assim: aparecerá sem pecado? Porque ele tinha pecado? Não, ele nunca teve pecado. Mas ele levou o meu pecado, o teu pecado, ele levou todo o pecado do mundo para a cruz. E ele cravou na cruz. E esse pecado, o meu pecado, o teu pecado, foi lavado com sangue puro. Com o sangue puro, porque como homem ele nunca pecou.
Por isso o sangue dele era suficientemente capaz para tirar todo o pecado do mundo. E ele levou todos os nossos pecados e cravou na cruz e lavou com seu sangue. Por isso ele vai voltar. Ele diz em Apocalipse capítulo 1, eu venci. Aleluia. Ele vai voltar para quem? Para aqueles que esperam para a salvação. Então, se você é dos que esperam para a salvação, então ele vai voltar para você. Jesus vai voltar. Ele já está voltando. Está próximo à volta dele. Então, se você ainda não se entregou totalmente para ele, faça isso agora. Diz: Jesus, toma minha vida nas tuas mãos. Eu não quero ficar. Eu quero morar na glória contigo. Toma minha vida nas tuas mãos. Lava, Senhor, os meus pecados e me permita entrar no teu reino. Faça isso. É tão simples. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: eu que vivo fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Por quê? Porque ele é desde o princípio. Oh, aleluia! Jesus é desde o princípio porque ele é Deus. Ele é Deus, o Deus que se fez carne para salvar a mim e a você. O Deus que é tão grande que a tua mente não pode imaginar. A nossa mente é limitada. Os nossos pensamentos são limitados, o nosso entendimento são limitados e a grandeza de Deus não cabe no nosso entendimento. E ele diz assim: estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele tem a chave da morte. Só ele pode te dar a vida eterna. A palavra do Senhor diz no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Quem é ele? Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Ele continua o versículo 6, ele diz: ele se entregou. Jesus se entregou em resgate por todos, para servir de testemunho a seu próprio tempo. Então, ele te chama para uma eternidade. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, deixa ele te conduzir, deixa ele te guiar à eternidade. Amém? Porque tudo nessa vida é passageiro, tudo passa. Os nossos dias estão contados. Tudo está escrito pelo nosso Deus. Só ele tem o dom da vida. Só ele pode te resgatar. E ele já pagou esse preço por você, ok? Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus e eu vou orar por você. Pai, nesta tarde eu entrego na tua presença, Pai, todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa estar tocando nos seus corações, nas suas mentes. Que o Senhor possa estar abrindo os olhos do seu entendimento. Pai, abre, Senhor, os olhos do entendimento, Senhor, do meu irmão, da minha irmã. E que o Senhor possa estar nesta tarde visitando cada uma dessas pessoas. Que eles possam, Senhor Deus, ó Pai, encontrar a paz em Ti. Porque só o Senhor é a nossa paz. Muito obrigada, Pai. Eu te exalto nesta tarde, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba esta palavra no nome de Jesus.